Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tem liberdade no nosso meio. Visita o teu povo com a tua graça. Visita, meu Pai, o teu povo com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Para aqueles que estão nessa noite já passando pelo deserto, Senhor, que o teu Espírito Santo encha a vida dele, dá força, meu Pai, para aquele que está fraco, dá vigor para quem está cansado, levanta quem está caído, e que teu nome seja glorificado. Sim, eu quero te adorar. Adoro. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluias, glórias ao nosso Deus, que já foi abençoado pela palavra inicial, por essa atmosfera maravilhosa que está no nosso tempo. Deus é fiel, Deus é fiel, amém? Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos assistem pela live também, que posteriormente assistirão, que sejam muito abençoados, agraciados pela presença do nosso Deus, em nome de Jesus. E hoje eu tomei emprestada a Bíblia da missionária, da pastora, porque parece que a Bíblia dela tem mais unção. É porque de vez em quando eu faço isso. Amém? Então, sem perda de tempo, abra a sua Bíblia, você que a trouxe, seu aplicativo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19. Olha ele aí novamente. Olha ele. Quero ser bem breve. Esse é um texto que o Senhor colocou no meu coração. Todos encontraram? É uma palavra já muito conhecida e também muito cantada. Então, diz assim o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar
o que se havia perdido. Amém, queridos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse período, Pai, por esses momentos preciosos que estamos aqui, Senhor, falando das Tuas coisas, Pai. Eu creio que o Senhor já deu ordens aos Seus anjos a nosso respeito, Pai. Já retirou brasas vivas do Teu altar e derramou por esse altar, porque eu sinto a Tua graça nesse lugar, Pai. Agora eu te peço, Pai, usa-me somente, Pai, como um dispenseiro da Tua palavra. Diminua eu, cresças em mim, Pai. Toma conta, dirige, Pai, este culto, receba a nossa adoração, Pai. Senhor, me ajude a ministrar a palavra ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, o que não for culto a Ti, repreenda por amor do Teu nome, Pai. Senhor, nós oramos agora com ações de graças em Teu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, eu estou um pouco afônico. Às vezes se confunde a voz já mais grave com, um pouco rouca. Eu estou em nome de Jesus, mas vai dar. A pastora, quando saí de casa, falou, mas você está bem? Eu falei, não muito, mas vou voltar melhor. Vou voltar melhor, em nome de Jesus, amém? Esse texto já é muito pregado, muito conhecido, já muito falado. E eu comecei a meditar nesse texto e querendo entender a conversão. E eu fiquei pensando na minha, na de tantos aqueles que a gente aconselha. E eu fiquei querendo compreender as mudanças que uma conversão genuína faz no coração de um homem, de uma mulher. Esse texto vai dizendo de um homem que era o chefe. Ele não era somente um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Só que ele era judeu e cobrava impostos do povo judeu. Então, por isso, havia uma grande rejeição na vida de Zaqueu. Havia muita palavra dura dirigida a ele. Ele era considerado um grande pecador, então ele não tinha direito a entrar na sinagoga. Ele estava praticamente alijado da sociedade. Ninguém queria se assentar ao lado dele, ninguém gostava da presença dele, ninguém queria saber dele. Mas ele era rico. Aí eu fiquei pensando, quantos de nós não chegamos para Jesus por dificuldades financeiras? Olha, eu tenho uma dificuldade financeira, então eu vou para Jesus para Ele resolver o meu problema. Mas esse homem era rico. Então não havia necessidade financeira. Talvez, e certamente não havia também necessidade alimentar, de o que vestir. Ele era suprido em todas as áreas. Ele não tinha dificuldade. Mas ele tinha um problema seríssimo, que era a rejeição do povo. Então havia um grande buraco no coração de Zaqueu. Havia um grande vazio no coração de Zaqueu. Como que dizendo, eu tenho tudo, mas não tenho o principal. Eu tenho tudo, mas não tenho alegria. Eu tenho tudo, mas não tenho paz. Eu tenho tudo, mas eu não tenho tudo. E às vezes a gente se encontra nesse texto. Poxa, eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer isso, eu queria poder fazer aquilo. E é interessante que aquele que não tem dinheiro, a primeira coisa que pede para o Senhor é dizendo assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ajudar na tua obra. É a primeira coisa que o crente faz. É a primeira coisa. Como que se isso fosse mudar o coração de Deus. Como uma palavra dizendo,
para o Senhor, dizendo: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso para a tua casa, eu vou fazer isso para... Isso não move o coração do Senhor. Por quê? Porque o homem pode se comover com as tuas promessas, mas o Senhor, a Deus fiel, que sonda corações do alto e sublime trono, Ele conhece o nosso interior. Então, o homem é convencido por palavras bonitas, mas Deus não. Então, Zaqueu, ele ouve falar de Jesus. E certamente, como ele era um homem muito influente, ele já havia escutado os milagres de Jesus. Então, no coração dele, de Zaqueu, eu creio que ele pensou assim: essa é a minha oportunidade. Jesus vai passar por aqui, e eu não vou perder a oportunidade de me render aos pés dele. Só que ele não conseguia enxergar Jesus. E quantos de nós não vivemos assim sem enxergar Jesus na nossa vida? Quantos estamos dessa maneira, que a gente não consegue enxergar? Porque nós colocamos as nossas questões diante da adoração. Nós estamos convertidos, nós aceitamos Jesus, nos batizamos. Só que isso não provocou mudança no nosso coração. Porque grande parte do nosso povo ainda não consegue enxergar Jesus. Zaqueu, pela baixa estatura, o texto vai dizendo que ele não consegue. E aí o que ele faz? Ele passa na frente de Jesus. Passa na frente daquela multidão. Sai correndo e sobe numa figueira. Só que Jesus passa e vê Zaqueu em cima daquela figueira e brada para ele: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu quero posar na tua casa. Eita lá, braçuria andarás. Você acha que Jesus errou o endereço? Por que no meio daquela multidão, Jesus reconheceu e chamou Zaqueu pelo nome? Ah, pastor, mas ele era um homem muito conhecido. Ele, certamente o nome de Zaqueu era soprado, como disse o pastor Fagner aqui na abertura, em vários lugares. Mas aquela atitude de Zaqueu subir naquela árvore para enxergar Jesus, mexeu no coração de Jesus, dizendo: hoje eu vou mostrar quem sou eu para esse filho, e vou tirar esse buraco do coração dele, vou tirar esse vazio, e vou entrar na casa dele, e não somente ele, mas a casa dele será abençoada. E eu fiquei fazendo na minha cabeça um paralelo desse texto com a do jovem rico. O jovem rico tinha riqueza. O jovem rico possuía grandes bens, muitos bens. Só que quando Jesus disse para ele: vende tudo, dá aos pobres e me segue, ele não aceitou. Já Zaqueu, que não conhecia Jesus, porque o jovem rico recitou os mandamentos, como que dizendo: eu sou santo, eu conheço tudo isso aí. Mas o coração dele não queria ser convertido. Só que Zaqueu, que não conhecia nada,
que não declarou os mandamentos para Jesus, mas ele tinha uma enorme vontade, um desejo no coração de ter a vida transformada. Ele subiu naquela árvore com toda dificuldade. Jesus o chamou, ele desceu depressa, e ele abriu a porta da casa e disse: vem, Jesus, vem, pode mudar o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser mudar na minha vida, eu estou disposto a obedecer. Só que multidão é multidão. Aquela multidão que estava seguindo Jesus, era a mesma multidão que havia visto a cura de Bartimeu, porque ele estava no mesmo trajeto. Jesus estava no mesmo trajeto. E essa multidão, missionária Cidinha, se alegrou com a cura do cego Bartimeu, pastor Edmilson, irmã Raquel, irmãos e irmãs. Essa multidão se alegrou com a cura daquele cego e se espantou e vinha festejando pelo caminho. Só que essa mesma multidão não se alegrou na conversão de um pecador. Essa multidão não se alegrou quando um pecador se rendeu aos pés da cruz. Eu não sei você, mas a gente passou por uma certa tribulação quando a gente aceitou Jesus. Como que dizendo, agora? Virou crente? Agora? Nessa fase da vida? Agora? Mas não tem hora, não tem dia, não tem momento. É quando o nosso coração diz um basta para nós mesmos, dizendo, da maneira que eu estou, eu não quero permanecer. Da maneira que eu estou, eu não quero permanecer. Ou Jesus entra na minha vida, ou eu vou dar cabo dela, porque o desespero é tão grande, que eu sei que só Jesus pode me socorrer. Zaqueu estava nessa situação. A gente sabe de onde Jesus nos tirou. A gente sabe os buracos que tínhamos no nosso coração. A gente sabe o que é viver o primeiro amor. Cheio da presença, cheio da graça. Como foi dito aqui na abertura, cheio do Espírito Santo. A gente pregando para ventilador, para parede, para espelho, para o animal. Mas o tempo passa. E aquele que estava convertido, como diz os espanhóis, pero no mucho, que veio para Jesus para resolver os problemas, e as coisas ainda não aconteceram, se entristece. Por quê? Porque colocam os problemas em primeiro lugar. Colocaram os problemas e colocam os problemas na frente do Senhor. Então a gente chega, e é normal isso, não é pecado. Eu cheguei para Jesus, a grande maioria, se não 100%, chegou para Jesus para resolver problema. Estou passando por uma luta, bate aqui, bate acolá, liga para o gerente do banco, para o parente, para não sei quem, aí a amizade vai embora, todo mundo cai fora, larga a gente sozinho, falando sozinho, vira as costas. Então esse espírito da rejeição que tinha Zaqueu, é o mesmo que a gente sentia antes. Como que dizendo, pô, esse cara está aí, está toda hora aí, fazendo cara de triste, fazendo cara de coitado. Eu acho que é isso que Jesus viu no semblante de Zaqueu, pastor. Eu acho que Jesus passou, mas isso não está na Bíblia, é coisa do pastor que ficou trabalhando nesse texto a tarde inteira. Quando Jesus passa, ele já conhecia, talvez, pelo nome. Jesus, olhando o coração, talvez Jesus
naquele olhar misericordioso que ele tem, ele disse: esse homem já sofreu muito. Né, pastor? A gente já sofreu muito. A gente já comeu muito freio. Só que chega o momento do encontro com Jesus. E quando a gente chega para ter um encontro com Jesus, a gente não sai da mesma maneira. Quando Zaqueu permite que Jesus entre na casa dele, que a multidão começa a apontar o dedo. Olha lá. Será que não sabe que esse camarada é pecador? Ele não sabe? Será que Jesus não sabe que esse camarada aí não vale nada? Mas a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E quanto mais a multidão reclamava, mais Jesus operava no coração de Zaqueu. E aí sim, pastor, o que eu considero, houve a conversão genuína. Quando Zaqueu, ele se levanta, diferentemente do jovem rico, e diz: eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se acaso eu tenha defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí o Senhor diz: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque a conversão foi genuína, irmão Paulo. Porque não precisou ser instigado. Ele não precisou ser provocado. Jesus já sabia qual era a resposta dele, porque senão Jesus nem teria entrado na casa dele. Quando Jesus entrou na casa dele, ele sabia que haveria salvação, que haveria bênção, que haveria virada de coração, transformação. Só que ele também conhecia o jovem rico. E por isso que Jesus foi no ponto fraco do jovem rico, que era o não abrir mão das riquezas dele. E a gente aconselhando, a gente falando com irmãos, com irmãs que nos procuram, a gente vê quão superficial são as conversões de hoje em dia. Pastor, você esqueceu que hoje é culto profético? Não, não esqueci não. Mas a tua vitória passa por uma conversão genuína. Não tem vitória em Cristo se nós não passarmos por uma conversão genuína, abrindo mão dos nossos achismos, das coisas que seguram, das coisas que ficam permeando no nosso coração, dizendo: eu não quero abrir mão disso, eu não quero abrir mão daquilo. O Senhor diz hoje para a igreja do Deus vivo: libera o teu coração, coloca o teu coração nas minhas mãos, e você vai ver o milagre que eu vou fazer na sua vida. Mas a gente quer viver no raso, pastor. A gente quer viver no rasinho. A gente não quer mergulhar no Espírito. A gente não quer mergulhar na obra. A gente não quer mergulhar na presença de Jesus. E a gente quer tudo. E a gente vive frustrado. Eu estava sentado agora aqui, e o Espírito Santo me trouxe uma passagem que aconteceu comigo. Acho que uns
uns 60 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um carrinho de lata que era movido por pilha. Então ele tinha 2 botões. Você empurrava para frente, ele andava. Era um carro de polícia, tipo aqueles carros americanos. Era a coisa mais linda que eu tinha. Então empurrava o botão para frente, ele ia para frente, você puxava o botão para trás, ele vinha para trás. E eu vivia, o corredor de casa era comprido, eu vivia com aquele carrinho, indo para frente e dando ré e voltando. E de para frente, e aí eu estacionei o carrinho na porta da sala. E meu pai estava assistindo um filme, e quando ele foi levantar, ele pisou no carrinho. Aí eu fiquei olhando, com aquele olhão arregalado. Eu sabia que era muito difícil ele me dar outro. Sabia que eu não ia ter outro, porque a gente passava, não necessidade alimentar, mas a gente passava as nossas lutas. E eu falei, igual esse, não vou ter outro. E ele falou, aquele jeitão do meu pai, chora não, rapaz, vou te dar outro. E eu confiei. Só que o carrinho veio, outro não veio. Quando eu tinha uns 21 para 22 anos, o meu pai entrou na antiga Eletro Radiobras, lá no Brás, e viu uma promoção de uns tratorzinhos de pilha. Esteirinha, tal, não sei o quê. Aí ele comprou um para mim, um para minha irmã. Já tinha 21 para 22 anos. Aí ele disse assim, você lembra daquele carrinho? Ó, eu não consegui outro igual, mas estou te dando um outro carrinho de pilha. Eu fiquei feliz, porque eu achava que meu pai tinha esquecido. Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Às vezes a gente acha que Deus se esqueceu de nós. E passa dia, passa mês, passa anos. E nada acontece. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. A gente esquece dos nossos compromissos com as coisas do reino. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para que você comece a entender o que é uma conversão genuína. E que você, olhando para dentro de você mesmo, como diz a palavra, examinando-se a si mesmo, comece a entender, eu sou um convertido, eu sou uma convertida genuína, eu tenho essa conversão de Zaqueu, eu posso abrir mão das minhas coisas, em prol das coisas do reino, ou eu estou segurando alguma coisa? O que você está segurando? O que a gente segura? Segura filho, segura esposo, segura esposa, segura carro, segura empresa, segura tudo. E não oferta nada para o Senhor. E eu não estou falando de recurso financeiro, não. Porque talvez eu fale, não, peraí, eu dizimo, eu oferto. Eu não estou dizendo disso, não. É ofertar coração. É dizer, Senhor, toma tudo de mim, mas não retires de mim a tua presença, como disse o salmista. Pode fazer o que o Senhor quiser comigo, mas a tua presença tem que ser comigo, todos os dias da minha vida. É você andar em fé, porque a palavra do Senhor diz que o crente não anda por vista, ele anda pela fé. É caminhar com Jesus, às vezes em caminhos que você diz, eu estou com medo, Jesus, eu não vou conseguir andar, mas o Senhor diz, olha,
Quando você não conseguir andar, eu te carrego no colo. Mas que você vai passar para o outro lado, você vai passar. Porque eu sou teu guia, eu sou teu Senhor, eu sou teu amigo, eu sou teu ajudador. Eu te seguro e te sustento com a minha destra fiel. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo da gente se entregar na mão do Senhor? E a gente não consegue, às vezes, pastor, ter uma palavra. Por quê? Irmã Eunice, porque quem está ferido, fere. Quem está ferido, fere. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você está cheio de coisas ruins, como você vai ter uma palavra de afeto, de aconselhamento, de vitórias? Será que se você mostrar e demonstrar o teu semblante, as pessoas vão querer o Jesus que você serve? É difícil. Mas nós somos comissionados para pregar a palavra. Olha, Jesus é bom. Jesus cura. Jesus batiza. Jesus leva para o céu. Aí o irmão que está lá, a irmã que está lá, está chorando, está cheio de problema. Ah, é? Mas você vive chorando. Você vive se desesperando. Você não confia. Que Jesus é esse? E é por isso, pastor, que nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Porque são poucas as igrejas que nos dão liberdade de pregar a palavra, o evangelho, de entrar e cutucar a ferida. Não é um culto de arrancar glória a Deus, eu não estou preocupado com isso. Porque eu fui levantado para pregar. Eu não sou movido à glória a Deus. Eu sei o peso e a responsabilidade que eu tenho de pregar a palavra. Então, se você pega um culto, se fosse um culto da vitória, culto das promessas, culto da revelação, isso aqui estaria transbordando. Mas não tem problema. Está aqui os remanescentes. Aqueles que Deus quer transformar. Aqueles que Deus quer levantar como missionários, como pastores, como levitas, como pregadores da palavra. Mas para isso passa para a gente entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. E tem que haver uma mudança de comportamento. O salmista vai dizendo: entrega e confia. Por quê? Porque o restante ele vai fazer. E eu sempre digo isso e repito, porque é uma verdade. A gente pensa que entrega, finge que confia e quer que ele faça. Por quê? Porque a gente é jovem rico. Nós sabemos de tudo, mas não queremos nos envolver com nada. É forte? É forte. Nós sabemos de tudo. Eu sei isso, eu sei o texto. Eu declaro isso, eu declaro aquilo. Eu prego aqui, eu faço aquilo. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer, eu quero orar, eu quero orar. Eu sei tudo, mas não se envolve com nada. Pegar microfone é fácil. Falar, papagaio fala. Massagear ego é fácil. E hoje nós estamos nessa fase, pastora Sandra, dos pregadores coach.
bonitão, saradão, relógio de ouro, pá, anelzão. Tem remédio para tudo. Tem jeito para tudo. Dizendo que a vitória já é nossa. Você não recebe porque você tem o seu pensamento ruim. Basta você querer. Mas será que é tão fácil assim? Será que a minha vontade tem que superar a vontade de Deus? Talvez você não esteja entendendo o que Deus está querendo falar para você nessa noite. Quantos se recordam da palavra da abertura do culto dita pelo pastor Fagner? E naquela palavra, Deus confirmou essa palavra, dizendo, vai ter deserto. Vai ter choro. Vai ter incerteza. Vai ter gemido. Mas quem te mandou? Você não foi sozinho. O Espírito Santo estava contigo. Talabrasuriandarás. E quando você sai diferente, sai tratado, sai curado. Mas hoje os coaches tiraram o deserto. Hoje, os pregadoras atuais, aqueles das frases elaboradas, que não abre a Bíblia para pregar, tem tudo na ponta dos dedos. Olha essa Bíblia, olha como ela é linda, olha isso, olha essa flor, e assim como essa flor é bonita, você também é linda, você é isso, você é aquilo. Aí o ego fica inflado, e a conversão fica na pele, não entra na derme, na epiderme, no músculo, na corrente sanguínea, para chegar no coração. Fica na pelinha por fora. Aí você toma um banho, enxuga, limpou. Aí as coisas não acontecem. Por que não acontece? Se você se autodeclarou vitorioso, porque não é tempo de Deus dar a sua vitória. Porque tudo há um tempo determinado para todas as coisas. E nesse período, a gente vai regando a nossa fé, pastor. A gente vai regando a nossa fé. Vai regando com lágrima. Vai regando com gemido. Até a semente dar fruto. Hoje, não é muito natural, e se você pegar lives por aí, palavras, pastor, você está criticando a igreja? Misericórdia. Cada um vai dar conta de si mesmo. Quem sou eu? Eu não fui instituído juiz de coisa alguma. Mas eu, pastor Décio, prefiro muitas vezes, 1000 vezes mais, uma palavra que me confronta do que uma palavra que me conforte. Por quê, pastor? Porque se eu estou em Cristo, eu sei que eu sou nova criatura. E estando em Cristo, a minha vitória é certa. Se não aqui, no céu. Se não aqui, mas lá. Porque estávamos comentando hoje, o Senhor foi para preparar moradas. O nosso ambiente não é aqui. Mas pastor, é minhas contas, e minha casa, e os meus filhos.
Deus supre as tuas necessidades. Mas a gente precisa entender. E eu creio que nessa noite o Senhor trouxe essa palavra. E talvez Deus é tão bom que trouxe as pessoas mais preparadas para ouvir essa palavra. Eu tenho absoluta convicção disso. Por quê? Porque Deus quer fazer uma mudança em corações aqui nessa noite. Deus quer encher o teu coração da presença dEle. O Senhor está dizendo, eu estou entrando nas suas casas aqui. Vocês estão aqui, fiquem em paz, eu estou cuidando lá. Não tem problema, eu estou cuidando da empresa, eu estou cuidando dos filhos, eu estou cuidando da parentela, eu estou cuidando daquilo que está te dando preocupação, eu estou entrando com a providência, eu estou trazendo luz para onde tem trevas na sua vida. Mas deixa eu entrar, o Senhor está dizendo. E é interessante, pastor, eu já estou finalizando, que quando Zaqueu desce da árvore, ele recebe o Senhor com alegria. Outras traduções diz com júbilo. E quando Jesus fala que quer entrar na casa dele, ele não diz para o Senhor, não entra não agora, Jesus, deixa eu dar uma ajeitada, porque minha casa está muito bagunçada. A minha casa não é digna de te receber. Não entra não agora, Jesus. Vai fazer o que o senhor tem que fazer. Na volta o senhor passa por aqui. Aí eu vou dar um tapa aqui, uma maquiada. E aí o senhor pode entrar. Aí eu já vou passar um café. Como diz o mineirinho, pãozinho de queijo. Eu vou deixar tudo do jeitinho aqui. Aí o senhor entra. Agora não, Jesus. Agora está bagunçado. Mas o Senhor diz para alguém nessa noite: a casa pode estar bagunçada, mas eu vou entrar. E aquilo que está em desordem, eu vou colocar em ordem. Feche a porta para Jesus nessa noite. Eis que estou à porta e se abrir, ele vai entrar. E ele vai cear. Você com ele, eu com ele, nós com ele e ele conosco. Põe a panela no fogo. Prepara o alimento. Porque Jesus vai entrar. E você vai ceiar com ele. E a partir desse momento, o Senhor está lá, braçuri andarás. Eita, lá, cantarabás. A partir desse momento, que você permitiu o Senhor entrar, você vai ver e vai começar a sentir a mudança que Deus quer operar na sua vida. A palavra do Senhor vai dizendo que batei e abri-te-vos-ás. Bata na porta de Jesus. Convide ele para entrar. Manda ele, peça para ele passar uma revista no teu coração. Porque hoje, talvez não seja um culto profético, mas é um culto de milagre e transformações de vida em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra para a igreja. Hoje é noite de reconciliar
Hoje é noite verdadeiramente de você entender o que é uma genuína conversão. Porque Jesus está à volta. Jesus está voltando. E talvez quando acordarmos, será tarde demais. E o Senhor quer preparar a igreja. Para quê, pastor? Para abrir outra igreja? Para eu poder pastorear uma outra igreja? Para poder... Também. Porque é um cântico que diz assim: há muitos feridos, choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz. E talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para liberar paz, para pregar paz, para pregar a presença de Jesus, para pregar o arrependimento e para converter, através da tua vida, almas para o reino dos céus. Não é uma palavra. Ai, ai, ai. Não é. E nem eu tinha intenção de pregar assim. Pior que eu sou meio penteca, filho, entendeu? Eu gosto de fogo no pé. Mas eu prego aquilo que o Senhor quer que eu pregue. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Se você precisar de oração, nós vamos orar pela sua vida. Mas eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor te trouxe aqui, não para que você saia da mesma maneira, para que você saia com pelo menos uma reflexão. E se você sair daqui refletindo nessa palavra, eu já me considero agraciado. Mas a nossa conversão, entenda isso, tem que provocar mudança. Não é possível, pastor, um crente chegar para Jesus de uma maneira, se batizar, viver da mesma maneira, permanecer na mesma maneira. O que o Evangelho tocou? Lutas, problemas, desertos, tudo isso é bíblico. E só se surpreende aquele que não lê a Bíblia. Porque se você fizer a sua leitura diária, você vai ver que tudo isso que a gente está vivendo está na palavra. Mas quando Zaqueu se arrepende, realmente se converte, eu acho lindo o final do texto, quando o próprio Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. Oxalá a minha casa, a sua casa também, Jesus diga a mesma coisa. E ele diz mais: e hoje, este também será considerado filho de Abraão. Mas pastor, ele era judeu, mas era excluído. E com esse ato de fé de Zaqueu, ele se derramando perante o Senhor, não perante o homem, mas perante o Senhor, com a conversão genuína, o Senhor reconduziu ele a uma coisa que ele havia perdido, a descendência de Abraão. Hebreus capítulo 12 fala que se a gente não aceita a correção do Pai, de Deus, nós somos considerados filhos bastardos.
Então o Pai não vem corrigindo você nessa noite. O Pai vem trazendo uma mensagem para que você abra o teu entendimento. Entenda que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Que você se transforme. Deixa de ficar dentro do casulo e se transforme na borboleta que o Senhor quer que você seja, batendo asinha e voando. Aquela borboleta, antes de se transformar dentro daquele casulo, é feio para chuchu. Quem viu já sabe. Mas o que é coisa horrorosa? Aí Deus vai pintando as cores. Deus vai desenhando as asinhas. Eita, labraçuriandarás. Deus está pintando as tuas asinhas, filhas. Eita, labracantarás. Está chegando o tempo de você romper casulo e começar a voar. E o Senhor vai te levar por cada lugar que você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Mas é preciso ter força para romper o casulo, e casulo se rompe de dentro para fora. Não tem instrumento que rompa casulo na vida da borboleta de fora para dentro. É de dentro para fora. Por isso que essa mensagem tem que ficar na tua mente, no teu coração. E a transformação que Deus quer que você faça, passe por você. Pastor, isso não é coach? Misericórdia. Não confunda uma coisa com outra. Nós estamos buscando ajuda do alto, não autoajuda. E quando é ajuda do alto, é alto com L. E autoajuda é alto com U. Então eu não estou buscando autoajuda. Porque quem me ajuda está anos luz daquele homem que pode me ajudar através de um simples livro. Tem transformação do Senhor aqui nessa noite. Amém? Se você, pastor, eu preciso de oração, porque eu preciso ter essa transformação. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Pastor, eu já estou abençoado, já entendi a palavra, vou permanecer no meu lugar. Amém, glórias a Deus. Mas nós vamos louvar o Senhor. Enquanto os irmãos louvam, você vem à frente em nome de Jesus. Mas antes de nós louvarmos, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por essas vidas que se achegaram aqui, Senhor. Pai, eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa transformá-los, Pai. Senhor, assim como o Senhor transformou a vida de Zaqueu, que possa haver conversão genuína no nosso meio, Pai. Senhor, que o teu povo seja dirigido, Pai, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Pai. Que o teu Santo Espírito entre nos corações nessa noite, Pai. Que eles não saiam daqui da maneira que adentraram, Pai. Que eles entendam a profundidade do que é uma conversão e do que é um convencimento, Senhor. Todos sabemos que o Senhor é bom, Pai. Que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer, Pai. Senhor, mas nós temos tantas coisas para apresentar diante do teu altar, Pai. E já temos apresentado filhos, esposos, empresas, situação financeira, situação, Senhor, na área da saúde, Pai. Senhor, Tu és o Deus que move céus e terra, Pai. Tu és o Deus, Papai, que transforma, que atravessa desertos, Pai, para libertar o endemoniado, Pai. Acaso, Pai, esses nossos problemas são tão pesados assim para o Senhor? Pai, nos ajuda, Pai, que nós tenhamos verdadeiramente, Pai, essa transformação que diz a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Pai, que haja paz, que haja mantimento, que haja, Senhor Jesus, provisão vinda dos altos céus, Pai, para que homem nenhum se glorie, dizendo, você chegou porque eu te abençoei, Pai.
nós estamos dependentes do Senhor, reconhecemos o Senhor como Deus soberano nas nossas vidas, e assim nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, as nossas empresas, os nossos sonhos, os nossos locais de trabalho, os nossos projetos nas tuas santas mãos, Pai. E oramos, Pai, crendo que mãos melhores não há, e oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus, igreja, em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito Santo de Deus, enche o meu ser. As minhas mãos, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluias. Deus é fiel. Amém, queridos? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. É muito bom um lugar que permite que a gente pregue a palavra sem aqueles negócios de, ó, o tema é esse, o tema é aquele. A palavra nunca pode ser encaixotada. Pastor, você não pode pregar isso porque sabe como é que é, né? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Porque a palavra é faca de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E se a palavra não promover mudança no nosso coração, nada vai mudar. Nada. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Edmilson. Louvo a Deus, pastor. Louvo a Deus. E hoje, aliás, eu quero mandar um grande abraço para o meu querido irmão Calé, irmã Maria, que está nos assistindo pela live. Um grande abraço, meu irmão. Você sabe o quanto que eu te amo em Cristo. Creio muito na sua vitória, meu irmão, em nome de Jesus. E ainda nessa tarde eu estava conversando e disse exatamente isso acerca desse ministério, acerca da vida do pastor Edmilson. Pastor, primeira vez que a gente conversou, pastor, você tem liberdade de pregar aquilo que o Espírito colocar no seu coração. São poucos. São poucos. Amém, queridos? Fica com a palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Pai querido, Pai amado, dispensa agora o teu povo debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Cuida deles, Pai. Dá, Senhor Jesus, uma sexta-feira abençoada, um sábado maravilhoso, Pai. Que no domingo nós estejamos todos aqui, Pai, adorando o Teu nome, Pai, desejando mais de Ti, Senhor. Pai, nos convertendo por inteiro e não pela metade. Senhor, cuida da Tua família, leva-os em segurança da mesma maneira que o Senhor os trouxe, Pai. Eu repreendo agora toda a fúria da maldade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estenda suas mãos em atitude de receber. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce presença e consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus. Quem crê, diga. Amém. Glórias a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá tudo posso. aquele que fortalece? O culto está encerrado. Dê uma salva de palmas para Jesus em nome de Jesus. Posso crer.